Bem, pessoal, vou explicar para vocês agora as fórmulas dos compostos orgânicos. Na nossa aula 2, eu expliquei um pouco de como determina a fórmula estrutural, a fórmula molecular e a fórmula de linha. Como alguns de vocês tiveram dúvidas, eu vou falar novamente, dar uma explicação agora, certo? Para que vocês possam compreender melhor. Na fórmula estrutural, a gente vai observar que a sua característica é de mostrar para a gente quem são os elementos químicos que estão presentes na estrutura e quantas ligações estão sendo feitas. As ligações sempre vão ser representadas por traços, certo? Que é a ligação covalente. Então, quando a gente tem a fórmula estrutural, é obrigatório a gente colocar os elementos químicos e as ligações, os tracinhos. Essa aqui é a fórmula estrutural desse composto orgânico. A fórmula estrutural ela pode também se apresentar de forma condensada, ou seja, a gente vai colocar os carbonos e omitir essas ligações, colocando somente a quantidade aqui para esse carbono, CH3, o próximo CH2, o seguinte CH2 e o último CH3. Essa aqui é a chamada fórmula estrutural condensada, certo? Condensada. Deixa eu colocar em cima também. Estrutural condensada. Ok? Então, o que é que a gente observa de diferente dessa para de cima? Simplesmente porque eu omiti os tracinhos. Essa de cima ela é bem mais completa. A fórmula molecular, ela vai determinar para a gente quem são e quais são somente. A gente não coloca as ligações, não vão ser identificadas as ligações que estão sendo realizadas aí no composto. Então, se a gente for para o mesmo composto orgânico, no caso aqui é um hidrocarboneto, a gente vai perceber que existem 4 carbonos, então C4, e 10 hidrogênios. Na contagem, a gente vai perceber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10 é a fórmula molecular desse composto orgânico. Já na nossa fórmula de linha, a gente vai observar que não vão aparecer os átomos de carbono nem os de hidrogênio. Eles vão ser subentendidos sempre nas extremidades e nos encontros dos traços, certo? Então, nesses pontinhos onde eu toquei aqui, eles vão existir os carbonos e os hidrogênios vão estar lá também. Sempre subentendido que carbono faz uma ligação, o restante vai ser hidrogênio. Então, essas são as 3 maneiras de a gente poder representar a estrutura de um composto orgânico, seja pela estrutural condensada, a molecular ou a fórmula de linha. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, a minha estrutura ela está precisando ser completa, porque todo composto orgânico é obrigatório ter a presença do carbono, mas ele não vai ficar lá sozinho na estrutura, vai ter a presença de, no mínimo, carbono e hidrogênio. Então, eu vou completar aqui com outra cor para a gente verificar melhor. Então, o que a gente tem? Cada carbono faz 4 ligações, ele é um átomo que faz 4 ligações, a gente diz que ele é tetravalente. Então, eu vou completar com os hidrogênios que fazem, no caso, uma só ligação, certo? Porque a gente observa, esse hidrogênio só fez uma, e esse carbono fez 1, 2, 3, quarta com o hidrogênio. Então, relembrando, carbono é tetravalente, faz 4 ligações, é obrigatório você colocar 3 tracinhos ao redor dele. Tem situações que ele faz 4 ligações simples, como nesse caso. Tem situações que ele faz uma dupla, que é essa segunda situação. Tem situação que ele faz tripla, 1, 2, 3, certo? Então, se você contar, sempre vão ser 4 tracinhos, 4 ligações químicas, ou seja, ele é tetravalente. E o hidrogênio é monovalente, faz uma ligação só. Vou completar. Esse hidrogênio aqui já completou as 4 que o carbono pode fazer nesse carbono aqui, nessa situação. Esse daqui já fez 1, 2, 3, 4, não entra mais hidrogênio, senão a gente extrapola a sua capacidade. Aqui vai entrar um só, uma ligação, 2, 3, 4. Esse outro carbono mais um hidrogênio, da mesma forma que esse, ele só pode fazer essa quantidade, né? Só vai ter mais um hidrogênio. O de cá precisa de mais um hidrogênio e outro para completar as 4. O de cima aqui, 1. O da extremidade aqui, mais 3, perceba, 3 com mais 1, 4, 4 ligações. Esse carbono de cá fez 1, 2, 3, 4, então não preciso colocar mais hidrogênio aqui, senão você vai passar a capacidade que ele pode efetuar de ligações. A mesma coisa o de baixo, 1, 2, 3, 4, não entra mais hidrogênio nesse carbono.
E o último, que está fazendo uma dupla, ele fez 1, 2, 3, 4 ligações. Se você observar, precisa ser escrito hidrogênio para ficar correto. E aqui eu vou colocar um átomo diferente de hidrogênio. Por quê? O hidrogênio ele só pode fazer uma ligação. Então, se eu colocasse dupla para o hidrogênio, daria errado, porque ele é monovalente. Aqui eu posso colocar o oxigênio, que faz 2 ligações. Nesse caso, ele é divalente ou bivalente. Então, agora a nossa estrutura está totalmente completa. Caso fosse pedido para você, determine a fórmula molecular desse composto que foi montado agora, foi escrito, aí você vai contar os carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fórmula molecular dele seria C10. Aí eu vou botando 4. C10, certo? Lembrar de colocar a letra maiúscula. Meu 10 ficou enorme, né? Deixa eu riscar aqui, fazer embaixo. C10. E hidrogênio, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 também. Engraçado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem um oxigênio, então ele também tem que aparecer, já que ele está presente. Então, essa é a fórmula molecular desse composto aqui, ok? Considerando que a gente tem na presença dos compostos orgânicos, além de carbono e hidrogênio, tem os outros que a gente chama de elementos organógenos, certo? Aí a gente tem a presença do carbono, obrigatoriamente, fazendo 4 ligações, ele é tetravalente. Lembrando, pode fazer as 4 ligações simples, pode fazer uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples. O hidrogênio só faz uma, a gente diz que ele é monovalente. Escondido. O oxigênio faz 2, pode fazer 2 simples ou uma dupla, ele é bivalente. Certo? E o nitrogênio faz 3, trivalente. Aí da mesma forma, ele pode fazer as 3 simples, pode fazer uma tripla ou fazer uma dupla e uma simples. Certo? Quanto à estrutura, eu posso determinar a fórmula molecular de alguns compostos. Aí aqui eu tenho 3 exemplos para a gente efetuar. Aí a gente tem, na contagem para a fórmula de linha, eu subentendo que sempre na extremidade, ó, aqui tem carbono. E aqui não, apareceu esse grupo NH2. E carbono, porque foi o encontro de 2 tracinhos aí, certo? Então, o que é que a gente tem? O carbono fez uma ligação, o traço representa essa ligação que ele está efetuando. Então, só podem ter mais 3 para completar o quarteto de ligações que o carbono faz. Esse carbono aqui do meio fez 1, 2. Precisa ter mais 2 hidrogênios. E aqui não vai existir mais, porque nessa situação que a gente tem a presença já do NH2. Então, a fórmula molecular seria C2H. Tem 2 aqui, mais 2, 4. E mais 3, 7. C3H7. Certo? E tem o nitrogênio, é obrigatório também colocá-lo. Então, a fórmula molecular desse composto é C2H7N, ok? Na letra B, a gente tem outro exemplo de fórmula de linha. Se você observar, ó, extremidade, carbono, encontro de linhas, carbono. Eita, aqui no meio apareceu, entre 2 carbonos, o oxigênio. Então, eu vou contar carbono aqui nessa ponta? Não, né? Já tem a presença do oxigênio. Carbono e carbono. Então, 1, 2, 3, 4, C4. Quantos H tem? Nenhum, professora, não estou vendo. Claro que tem, porque carbono vai ter que completar as ligações dele com o nosso hidrogênio. Então, vão existir 3 nessa situação para completar com a quarta que ele já fez. Nesse aqui, já fez 2, precisa somente de 2 hidrogênios. No de cá, 2. E no da extremidade, 3. Então, no total de hidrogênios tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. E também tem oxigênio na estrutura, então é obrigatório colocá-lo, certo? E a última estrutura aqui para dar a fórmula molecular, a gente chama essa estrutura fechada com 3 duplas alternadas de benzeno, certo? Aí o que a gente observa? Pode aparecer assim ou pode aparecer
como anel aromático. Então não se assuste. Essas duas estruturas representam o mesmo composto de benzeno, somente que esse anel, que a gente chama de anel aromático, que é o círculo, está indicando que essas duplas ligações elas se alternam constantemente, certo? Então, essa estrutura é igual a essa. Então, na contagem, se o traço já é a ligação que o carbono faz, ele está subentendido na hora que eu ligo dois tracinhos aqui. Então, aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Então, benzeno, a fórmula é C6H quanto? Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, se esse já fez 3, aqui só pode ter mais um. Na outra extremidade, também, 1, 2, 3. Então, a quarta é com hidrogênio. Esse, 1. E vai se repetir isso para os outros carbonos. Então, na prática, é C6H6. Então, a gente determinou a fórmula molecular a partir da fórmula de linha dos compostos. Então, essa é a maneira da gente poder responder corretamente. Espero que vocês tenham compreendido.